Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de questões de informática. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o protocolo FTP e se existe esse protocolo TFTP, né? E a gente vai trazer algumas informações sobre esses protocolos de transferências de arquivos e comentar uma questão aí do ano de 2023 da banca Quadrix. Então fica ligado até o final para você aprender mais um pouquinho aí sobre protocolos de rede de computador, aqui especificamente o FTP, tá? Então, falando um pouquinho aí do que é o FTP, né? Não sei se vocês já conhecem, mas é uma questão que está sendo cobrada aí pelas bancas examinadoras para noções de informática, né? E estaria dentro do assunto aí de redes de computadores. Então, o FTP é quando a gente faz uma transferência aí de arquivos pela internet, né, do seu computador para um servidor FTP, a gente está usando esse protocolo FTP. Né? E o que significa o FTP? Significa File Transfer Protocol. Então, o FTP é um protocolo que opera sobre a família de protocolos, né, TCP/IP, que é um conjunto de protocolos que toda a internet trabalha em cima dessa família de protocolos, né? É a mais conhecida e é um modelo mais implementado aí pelas aplicações, né, que operam em rede, pelas interfaces de rede, ou seja, adaptadores de rede, né, que trabalham também seguindo esse modelo do TCP/IP. Então, no FTP, a gente usa ele basicamente para transmitir arquivos entre um cliente FTP, né? O cliente poderia ser nós, a gente chama de cliente, né? E um servidor FTP. Um servidor FTP seria um computador que tem o propósito de hospedar os arquivos na internet para você fazer transferências, você baixar ou fazer um upload de arquivos para ele. Tá? Então, o protocolo FTP então, é um protocolo para você basicamente fazer transferência de arquivos, tá? Então, o FTP ele fornece um acesso interativo, você pode interagir com o servidor FTP por comandos e conectar no servidor FTP, fazer um upload de um arquivo ou baixar. Então, por isso que a gente diz que ele permite você fazer um acesso interativo. Então, hoje, normalmente a gente usa aí um programa para fazer isso, né? Então, você baixa um cliente, um programinha, um aplicativo que ele implementa o TCP/IP e conecta, permite você, pela interface dele, você conectar com o servidor FTP. Mas existe também linhas de comando que você pode fazer no Windows para você conectar a um servidor FTP. E também fica ligado que eu vou mostrar para vocês que é possível acessar um servidor FTP pelo navegador, tá? Então, se por acaso alguma banca te cobrar isso, você já vai ficar sabendo. E o FTP, além de permitir o acesso interativo, ele especifica, você pode especificar um formato de arquivo que você quer conversar para arquivo binário, para que o servidor e o cliente possam entender. Então, existem comandos para você fazer essa especificação de formato de arquivo, né? E também o FTP permite controle de autenticação. Então, se o examinador de questão de concurso te falar aí dessas três características do FTP, você já sabe, então, acesso interativo, especificação de formato e controle de autenticação. Acrescentando a isso mais uma informação sobre o FTP, caso também a banca examinadora te cobre isso, o FTP permite usar as portas 20 e 21. Né? Então, quando você conecta um cliente com um servidor usando a pilha de protocolos TCP/IP, é estabelecida uma porta, né? um código ao qual a comunicação flui de um computador cliente até o servidor. Né? Então, o FTP, o que você precisa saber, você não precisa saber o conceito de porta, né, TCP, mas você precisa saber que o FTP usa as portas 20 e 21. É isso que você precisa gravar e saber disso, tá? E outra informação importante, os dados enviados no FTP são descriptografados, ou seja,
todas as informações que trafegam ali para transferência de arquivo. Caso haja algum programa interceptando, é possível entender o que está sendo transferido ali, tá? Então, o FTP puramente é um protocolo que ele não possui criptografia. Então, os dados que você transfere para um cliente FTP, se você não usar um FTP seguro, você estaria transferindo arquivos descriptografados. Então, essa informação aí também é importante aí para você anotar. E o TFTP existe, né? Ou invenção? O TFTP de fato existe, tá? É um protocolo chamado Trivial File Transfer, tá? Então ele é um segundo protocolo da família TCP/IP, também para transferência de arquivos, só que ele é mais simples do que o FTP, tá? Então, por que ele é mais simples? Ele não provê autenticação e não precisa de um transporte de fluxo confiável, né? Então, o FTP usa a camada lá do TCP, né? Então, ele usa todo esse controle de fluxo ali para poder fazer a transferência dos arquivos. Só que o TFTP, ele já não usa o protocolo TCP, ele usa o protocolo UDP, que é um protocolo mais simples e menos confiável aí, tá? Para fazer a transferência dos arquivos. Então, para você usar o TFTP, você precisa de um aplicativo, um programinha que implemente o TFTP para você fazer transferência de arquivos entre um servidor FTP usando o Trivial File Transfer Protocol, tá? Uma implementação segura do FTP seria o SSL FTP, que seria SSL de Security Socket Layer, ou seja, ele usa um protocolo aí de aplicações web para a internet que criptografa os dados, tá? Então, quando a gente acessa um site HTTPS, a gente está usando o protocolo SSL, que aí, nesse caso, a gente teria um FTP com as transferências de arquivos com criptografia, tá? Então, é possível, então, você usar o FTP com mais segurança, criptografando os dados, porém, você teria que usar a extensão SSL FTP, tá? Só uma informação importante, caso também o examinador venha te cobrar, tá? Você pode abrir qualquer navegador, o Chrome, ou o Edge, ou o Firefox, e se você digitar ali, ao invés de HTTP, você digitar FTP, // você estaria efetuando uma conexão com um servidor FTP. Você sabia disso? Não sei se você sabia, mas... Então, pela barra de endereço do navegador, eu consigo, por exemplo, se eu, depois dos dois pontos, // eu digitar o endereço, né, desse meu servidor FTP, então eu botaria, por exemplo, aqui ftp.cs.purdue.edu. Então, esse seria o endereço do meu servidor FTP. Depois dessa barra, eu vou especificar a pasta onde estaria um arquivo, por exemplo. E depois dessa última barra aqui, eu posso colocar o nome do arquivo direto. O que eu estaria fazendo aqui? Eu estaria já baixando uma cópia desse arquivo, fazendo download desse arquivo para o meu computador. Então, pelo navegador, se eu digitar isso aqui, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma cópia, baixando uma cópia desse arquivo que está lá no servidor FTP para a minha máquina. Então, se o examinador te perguntar aí se é possível acessar um FTP pelo navegador digitando o protocolo FTP // e o endereço, né, completo do servidor, a pasta e o arquivo, a resposta estaria correta, tá? Então, só para você saber aí que pelos navegadores você consegue acessar um servidor FTP e fazer download de um arquivo que está lá no servidor FTP para a sua máquina. Então, trazendo a questão aí para vocês, para a gente ver qual é a resposta, se a resposta correta, né? Aqui é um texto padrão da questão, a questão, na verdade, começa daqui para baixo. Então, o que ele diz aqui? Quanto aos conceitos de software, ao sistema operacional do Windows 10 e aos conceitos de redes de computadores, julgue o item. O FTP, né, File Transfer Protocol, é um protocolo destinado à transferência de arquivos entre os clientes e os servidores.
ele permite, por exemplo, o download de um arquivo de um computador servidor para um computador cliente. Então, com base em tudo que a gente aprendeu aqui, qual seria a resposta, então, para essa questão que você acha? Né? Está correta ou está errada? Né? Então, com base em tudo que a gente aprendeu aqui, essa questão ela estaria certa. Então, ele realmente definiu aqui com o que ele escreveu o que é o protocolo FTP, né, e basicamente como ele funciona. Tá? Então, a resposta aqui para essa questão seria certo. Bom, pessoal, então é isso. A gente falou aí sobre o FTP e se existe aí o TFTP, falando sobre o SSL FTP e deu uma dica aí também de como é que você acessa o FTP, poderia acessar pelo navegador. Eu sou o Rogério, se você gostou desse vídeo, segue a gente lá no canal, tá? Se inscreve, ativa o sininho lá, se inscreve para você acompanhar os próximos vídeos. Tá bom? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.